Gustavo Scarpa é a bola da vez. Apuramos os valores e tudo sobre este assunto. Rodrigo Batalha interessa ao River, mas afinal de contas, como o Atlético vê toda essa movimentação? Por fim, zagueiro e lateral quase assinando com o Atlético. É um conteúdo exclusivo que você só encontra aqui no canal Bicagalo. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação. Quero aqui hoje agradecer a cada um de vocês que puderam ontem contribuir com o seu like, com o seu carinho, com o seu gesto de amor. Atingimos, no vídeo de ontem, a nossa meta de 1.500 likes. Muito obrigado a cada um de vocês. Não por acaso, o Bicagalo é o canal que mais cresce dentre todos os outros do YouTube. É informação séria, ordeira e com responsabilidade. Vamos falar então sobre Rodrigo Batalha. Hoje o dia tá, atolado de informação. Cada minuto que se passa, eu tentei gravar esse vídeo o mais perto possível do horário dele sair, porque a gente continua tentando apurar mais e mais, tanto sobre o Batalha, assim como em relação ao Gustavo Scarpa. Eventualmente, se uma nova informação surgir no discorrer deste vídeo, a gente vai passar para vocês, tá? E hoje, claro, quero relembrar que é dia dos abraços. Ao fim deste vídeo, você que deixou o seu comentário durante a semana, que está aí acompanhando a gente, vai receber o seu abração ao fim do vídeo. Pode ser assim? Vamos falar então sobre Rodrigo Batalha e se tem um jogador, eu sempre falo isso, que chegou de cara e conquistou a torcida, é o Batalha. Eu não tenho dúvida disso, tá? Perfeccionista em roubadas de bola, com passes em profundidade, boa estatura. O Batalha, gente, chegou ao Galo em abril deste ano, tá? E aqui ele já tem 32 anos e acumula nessa passagem 34 partidas. É importante a gente frisar que o Batalha chega no momento de lesão do Alan e, obviamente, se o Alan se recuperasse e permanecesse aqui no Atlético, disputariam a mesma posição. E, óbvio, com a saída do Alan, muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre o futuro do Atlético, o que poderia eventualmente acontecer, se o Batalha conseguiria somar da forma como a gente imaginou que eventualmente ele poderia somar, e ele conseguiu. Assumiu a posição e certamente hoje é sim, claro, ainda sem jogar nos últimos jogos, mas é o principal volante do Galo na temporada. São 34 partidas desde que ele chegou, um gol marcado e uma assistência. Aliás, chama a atenção esses números para que vocês tenham uma ideia, tá? O Alan teve quase 3 anos de Atlético e nunca marcou um gol com a camisa do Galo. O fato é que, pela boa forma e também características, do futebol moderno, o Batalha, ele chama a atenção sim do mercado internacional. E aqui na América Latina, quando se trata de um atleta argentino e que está em boa fase no Brasil, com possibilidades futuras, River, Boca, às vezes o Nacional do Uruguai, existem clubes aqui na América Latina que estão sempre ali de olho, atentos ao que está acontecendo no Brasil, eventualmente para chegar lá, pincelar e tirar esse cara para aquele clube. O River, a gente sabe, a gente apurou nas últimas horas, juntamente com o companheiro Sebastian Srur, tá? Ontem, na parte da noite, ele que é um jornalista, para quem não conhece, com cobertura aí de Copa do Mundo, muito famoso na Argentina, um grande amigo que tenho. Aliás, um abraço para o Sebastian, que ontem à noite me enviou uma mensagem alertando, olha Henrique, o Atlético, o River Plate, o corpo técnico do River Plate, tá, sondou a situação do Batalha e tem interesse neste jogador. E aí, claro, a gente aqui no canal Bicagalo, eu principalmente levei um susto porque achei até que o Batalha tinha um contrato um pouco mais longo com o Galo, só que o vínculo dele com o Atlético vai até o ano de 2024, até dezembro de 2024. Obviamente, o River Plate de olho em tudo isso. E aí, a gente buscou também algo com o Atlético após nessa troca aí de mensagens com o Sebastian. E uma fonte do clube me disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui. Henrique, o Batalha tem contrato com a gente até 2024. Compramos ele por cerca de 500 mil euros. E aí, uma informação importante e exclusiva aqui do canal Bicagalo, tá? O Atlético tentará renovar o contrato com o Batalha por mais um ano. Isso, obviamente, no momento em que o clube entender que isso é prudente. Até o dado instante, o Batalha não foi chamado para conversar, mas o Atlético pretende sim renovar o contrato com ele por mais um ano. E aí eu continuo a fala aqui da nossa fonte, lembrando que o Batalha tem contrato conosco até o fim de 2024 e estamos tranquilos quanto a isso, fecha aspas, então, a nossa fonte. E aí o Bicagalo, claro, vocês já conhecem, buscamos uma outra fonte no Atlético que destacou que o Batalha só sairia do Galo se fosse por uma vontade exclusiva do jogador.
Essa fonte que é fã do futebol, inclusive, né, do volante do Galo, revelou que não crê em uma eventual saída do atleta, mesmo com um interesse gigante como é o River. Aliás, classificou esse interesse, na verdade, como uma especulação, o que de fato a gente sabe que não é, afinal de contas, né, o River Plate, essa informação veio de Sebastian, é uma fonte que para mim é muito confiável, inclusive, cravou já a situação envolvendo o Nath Fernandes recentemente, é um cara que eu realmente confio, que tem um nível ali de credibilidade grande na Argentina, então o corpo técnico do River, né, querendo batalha para a próxima temporada. Enfim, para sair do Galo, só se for com uma oferta ou pagando, né, essa rescisão, essa multa contratual e, obviamente, a depender, claro, né, da vontade do jogador em permanecer. A gente ouve aqui, do lado do Galo, de uma das nossas fontes, que o clube está bem tranquilo, né, que não há absolutamente nada que tenha chegado até o Atlético no dado momento, mas a gente sabe, né, que as coisas no futebol são extremamente vulneráveis. E aí eu quero saber, meu amigo, minha amiga, a sua opinião. Você acha que o Batalha hoje seria insubstituível no Galo ou aceitaria, por exemplo, uma oferta do River aí para poder tirar esse jogador do Galo? Nós estamos falando aqui de um atleta de 32 anos, tá? Quero falar agora sobre Gustavo Scarpa, tá? É a bola da vez. E aí o torcedor atleticano fica naquela dúvida. O que há de real nessa história? De onde que surgiu o Muzi? Pelo amor de Deus, elucida isso aí pra gente. Tem alguma verdade nessa situação? Enfim, antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço novamente que você deixe o seu like, me ajude a bater aqui no canal Bica Galo 1.500 likes nas próximas 24 horas e 130 likes ao vivo. Eu conto muito com essa ajuda. Para um pouquinho o que você está fazendo e me dê essa moral. Pode ser assim. Vou falar também sobre o professor João Luiz. É uma consultoria online. Você que está precisando de uma ficha de academia, está precisando de perder peso ou de ganhar massa. O João Luiz, inclusive, que é professor do Saravia, do próprio... esqueci o nome dele, meio-campista do Galo, que está no América agora. Enfim, sempre fala aqui também. Do Casares, lembrei. E é responsável pela evolução também do próprio Saravia. Não é caro, tá? Acione agora o professor João Luiz. Quer perder aquela barriguinha ou quer ficar um pouquinho mais bombado? Chama ele, eu tenho certeza que vai te atender com o maior carinho. Diga que veio da live do Muzi. Aos 29 anos, então, vamos falar sobre Gustavo Scarpa, tá? Estaria, sim, na mira do Atlético. A notícia surgiu na manhã desta sexta-feira por meio do portal UOL. Segundo essa matéria, Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, tá, está negociando com o Galo há alguns dias, de acordo com essa matéria, tá? O acordo seria por uma transferência em definitivo. Vale lembrar, gente, que na Europa o Scarpa teve 10 jogos pelo Nottingham e também 10 jogos com o Olympiacos. Nas duas partidas, nos 10 jogos que teve nos dois clubes, 0 gols e também nenhuma assistência. O canal Bica Galo apurou então com exclusividade, e a gente vai falar sobre esse assunto aqui agora, que o negócio está em estágio inicial. Porém, o Atlético já trabalha com os números, tá? O clube que é detentor dos direitos do Gustavo Scarpa pediu ao Atlético, a pedida inicial foi de 6 milhões de euros, tá, para vender esse jogador. O Atlético tenta reduzir a quantia, relembrando, o estágio da conversa ainda é, segundo a nossa fonte inicial, mas tenta reduzir essa quantia e tentaria fazer uma oferta mais ou menos na faixa dos 4 milhões de euros. O fato é que o Atlético, tá, já trabalhava este nome há cerca de uma semana e meia, 2 semanas, de uma maneira bem sigilosa, e esse fato de ser divulgado, do nome do Scarpa ter sido divulgado na manhã dessa sexta-feira, é sim um balde de água fria para o Atlético, para a diretoria, que ia ali aos pouquinhos, de maneira bem minuciosa, e com essa exposição do Scarpa no mercado, o Atlético sabe agora que terá que tratar também com concorrentes, afinal de contas, né, tem que correr contra o tempo aí para que possa realmente repatriar este jogador. Para a parte de cúpula, da cúpula atleticana, na verdade, o Scarpa, a bem da sinceridade, é que ele é uma necessidade, tá? Uma vez que o Atlético não tem opções para meias avançados, à exceção do Pedrinho. A gente viu muito isso ontem na partida contra o Corinthians, a necessidade da criação, daquele jogador de profundidade, que chega também um pouco mais à frente. Esqueçam a ideia de camisa 10, tá, gente? Não existe mais aquele camisa 10 que pensa o jogo, olha para um lado, olha para o outro. Esse não é o Scarpa. O Scarpa é um jogador de profundidade, é um jogador que chega por vezes ao ataque, tem excelente finalização e, obviamente, em algum momento da partida, pode sim fazer essa função de armador. Hoje o Atlético, a gente vê inclusive em várias partidas, o Hulk
né, o Paulinho saindo muito da área para fazer essa função de chegar, fazer a bola chegar até quem está um pouco mais à frente. Isso passaria então, né, pelo Gustavo Scarpa, sabendo aí a necessidade que tem a diretoria atleticana. Lembrando que, como a gente já disse anteriormente, tá, o Atlético também trabalha para a aquisição de um atacante que atue tanto pelas beiradas do campo, assim como de forma central. E este atleta chegaria sim também para ser uma solução para a temporada do ano de 2024, atuando ao lado de Paulinho e Hulk. Pelo menos o Paulinho por enquanto. A gente não sabe por quanto tempo, né, ele ficaria aqui no Galo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você contrataria o Gustavo Scarpa por 31 milhões de reais? 29 anos. Não foi bem, tanto no Olympiacos, assim como no Nottingham. Então, eu quero saber a sua opinião. Contrataria ou não esse jogador? Sem levar em consideração, né, somente o presente sem levar em consideração somente o presente e o passado, mas toda a característica que envolve o Scarpa. Contrataria ou não este atleta? Eu vou dar a minha opinião. Acho que é um jogador extremamente interessante, tá? Não creio que chegue para ser o craque do Atlético, porque tem jogadores que estão tecnicamente acima dele, mas chega para somar muito e, como eu disse, assumir uma função no clube que hoje está carente, né, que é ali de meio-campista, o meio-campista mais avançado. O Atlético busca uma organização nesse sentido para a próxima temporada, e aí, né, a gente sabe que o Scarpa seria, sim, um nome muito interessante. Dificilmente, tá, o Atlético conseguiria um jogador com essas características e neste preço. A ideia do Galo agora é reduzir os valores, o desempenho por lá é ruim e isso faz também com que essa negociação facilite um pouco mais. Agora, como eu disse, né, agora que esse assunto caiu na boca de todo mundo, a gente sabe que o competente Rodrigo Caetano terá que correr contra o tempo e também, obviamente, contra os adversários, tendo que solucionar esse, entre aspas, bom problema. Mas eu quero saber a sua opinião, se você contrataria ou não Gustavo Scarpa. Agora vamos passar a pauta, tá? Gente, se inscreva no Bica Galo. Vocês estão vendo aqui a quantidade de fonte, a quantidade de informação. Falamos sobre o interesse do River Plate em Batalha, falamos sobre os valores aqui exclusivos, de maneira exclusiva no canal Bica Galo em relação ao Scarpa. E agora dois, na verdade, estão muito próximos da renovação com o Galo. Inclusive o empresário de um deles está desembarcando em Confins nesta sexta-feira. Estou falando, neste momento, de Renzo Saravia, lateral direito, tá? Apuração exclusiva do Bica Galo. A gente descobriu que o diretor de futebol Rodrigo Caetano vai se reunir sim com o empresário deste jogador no final de semana e a ideia do Galo é estender o vínculo do jogador. O empresário do atleta, tá, que é uma das nossas fontes, ele destacou pra gente que a relação do Saravia com o Atlético é excelente, que o atleta vem jogando e que isso está sim satisfazendo o próprio Saravia, que quer continuar. Porém, tá, a situação é a seguinte: ele destacou que não tem conhecimento daquilo que o Atlético pretende apresentar para ele. A gente sabe que o Galo deve aí oferecer um vínculo de 2 anos, sem loucura, sem, né, aquelas prorrogações que tinha antigamente de ofertar para o cara ali mundos e fundos de dinheiro com o pezinho no chão, né? Eu particularmente acho que o Saravia, depois que assumiu a titularidade, principalmente no segundo turno, ele mostrou um bom futebol, fisicamente está mais apto, tá? E acho que dificilmente a gente vai encontrar laterais com facilidade no mercado. É uma posição carente e, ao meu ver, repito, a renovação do Saravia seria uma boa. Mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Renovaria ou não com o Renzo Saravia? O Galo, gente, na próxima temporada vai perder o Mariano, que sairá do clube, tá? A gente já informou isso aqui anteriormente, e terá à disposição, se não me engano, o Vitor Gabriel, que é lateral direito da base do clube, que está na seleção brasileira e vai disputar o Mundial Sub-17. O outro atleta, tá, é Maurício Lemos, 27 anos, só para fechar o Saravia aqui, tá? 37 jogos, nenhum gol e 2 assistências. O outro atleta é o Maurício Lemos, que é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Galo depois que chegou, assumiu de fato a titularidade, espantou alguns torcedores em vários jogos com aquele passe à distância, passe em linha reta, cabecinha erguida, falha por vezes na bola aérea, mas eu particularmente gosto demais do Maurício Lemos, tá? Ele veio ao Galo sob a condição de estar, né, entre aspas, sem clube, não estava, né? O Fenerbahçe liberou ele ali para o Atlético e aí no Galo já são 38 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Galo
tá? É o segundo clube em que o Maurício Lemos teve mais jogos na carreira dele, tá? Perdendo apenas para o Las Palmas. Ainda com a camisa do Galo, ele foi convocado também para a seleção uruguaia, comandada inclusive, né, por El Loco Marcelo Bielsa, e aí o Atlético prepara então uma oferta de renovação por Maurício Lemos, similar inclusive à do Saravia. Está em conversas com uma fonte, essa fonte nos garantiu o seguinte, abre aspas, temos a prioridade na renovação, queremos que o jogador fique e estamos tranquilos quanto a isso, fecha aspas, então, a nossa fonte. E você, meus amigos e amigas, tô falando aqui, ó, 3 opiniões no mesmo vídeo, hein? Contratariam o nosso querido Gustavo Scarpa? Renovaria com Saravia e Lemos? Deixem nos comentários e me diga também a cidade de onde está falando. Daqui a pouquinho tem os abraços, tá? Galera que está esperando os abraços, obrigado pelo carinho de cada um de vocês, por essa quantidade infinita de likes, vocês fazem isso aqui acontecer. Muito obrigado de todo o meu coração. Enfim, vamos falar agora sobre a Biotecna, tá? A escola técnica que oferece cursos por R$ 97,00 a mensalidade do início ao fim. Sem exagero, sem mudança no meio do caminho. R$ 97,00 do início ao fim. Acione agora, diga que veio do Bica Galo e você receberá 13% de desconto. Quero falar ainda da Camila Ferraz, crescimento capilar, meu amigo, é só na Camila Ferraz. Essa juba tá desse tamanho, muito em conta da Camila Ferraz, tá? Então, acione eles agora, que eu tenho certeza que será o melhor atendimento possível. Agora os abraços, pessoal. Olha só, uma enxurrada de carinho que a gente recebeu durante a semana. Quero aqui falar do David, lá de Ipatinga. Tamo junto, meu amigo, aquele calorzão pesado em Ipatinga. O Evandro Mota, de Desterro, em Minas Gerais, ele que mora em São Paulo e tá sempre ligadinho aqui no canal Bica Galo. O Jorceir, de Sabará. O Rafael Duarte, que pediu um abraço aí para o professor Cleiton, segundo ele, o Cleiton, né, lá do município de Pouso Alegre, sempre está acompanhando aqui as lives do Música no Bica Galo. O Afonso Peixoto, de Teófilo Otoni. O Antônio Augusto, que é de BH, mas que mora em Salvador. Aê, Bahia, um abraço para todo mundo, então. O Bernardo Pacifici, né? O Juscelino de Sete Lagoas, o Douglas do Araújo, o Paulo Siqueira, o Mr. Sierk, lá do Canadá. Tamo junto, galera. O Ricardo Bosco, de Uberaba. Você que quer ter o seu abraço aqui durante, né, os nossos conteúdos, mande a sua mensagem, o nome da cidade nos comentários. Não é no chat, não. Nos comentários de onde você está falando. E na semana que vem eu mando para vocês. Um beijo grande, obrigado por tudo e fiquem atentos ao canal Bica Galo. Se alguma coisa mudar, eu tô de olho aqui no meu relógio para ver se chega alguma coisa, mas se alguma coisa mudar, a gente informa para vocês. Beleza? Tamo junto, eu vou nessa. Fui!